Olá, prezado aluno, quem está falando é vosso professor Esdras Bento para mais uma aula de grego instrumental. Os objetivos de nossa aula é considerar a sílaba para boa leitura. Qual a importância da sílaba na palavra? Por que é importante classificar a palavra com a sua quantidade de sílaba? O que é, na verdade, uma sílaba? O segundo objetivo é compreender os substantivos e suas terminações. Para que você possa ter uma ideia, é possível que tenhamos mais de 7.794 substantivos no grego do Novo Testamento. Diretamente ligado, o substantivo ele está diretamente ligado ao caso nominativo, que é a forma habitual de certas categorias gramaticais, como substantivo, adjetivo e pronome. Então, quando nós falamos diretamente de substantivos, ele está diretamente ligado ao caso do nominativo. O caso nominativo, portanto, vai incluir diretamente essa forma habitual das categorias gramaticais do substantivo, do adjetivo e também do pronome, como também mesmo de numerais e particípios. E é bom você perceber que isso é tão importante que o Daniel Wallace, na sua gramática grega, uma sintaxe exegética do Novo Testamento, ele chega a classificar os nominativos em 24.618, divididos em 7.794 substantivos, 3.145 pronomes, 6.009 artigos, 4.621 particípios e 3.049 adjetivos. Quando estudamos, portanto, o substantivo, nós estamos falando possivelmente de 7.794 tipos desses que aparecem dentro do grego do Novo Testamento. E, consequentemente, as terminações dos substantivos, sua classificação e a importância que ele tem para compreendermos diretamente os casos no grego é muito importante. Então, a nossa aula ela tem um objetivo muito simples. Nós não iremos diretamente adentrar na perspectiva do nominativo, de modo geral, mas vamos descrever especificamente o substantivo e vamos trabalhar também os artigos, os adjetivos e assim sucessivamente. No primeiro momento, nós gostaríamos de definir especificamente a sílaba. As palavras, na verdade, você percebe que elas, para sua correta pronunciação, elas requerem conhecimento de todos os sons que a uma concorre para a formação e a pronúncia dessa palavra. Dessa reunião desses sons é o que se obtém a chamada sílaba. Sílabas, portanto, é o som ou a reunião de sons que se pronunciam em uma só emissão de voz. Da reunião das sílabas é que nós obtemos os vocábulos. Sílabas, portanto, é a unidade sonora de uma palavra. Quando nós falamos da sílaba, ela é uma das formas mais simples com as quais nós aprendemos a ler e a pronunciar adequadamente a palavra. Vamos usar um exemplo da língua portuguesa para verificarmos como isso também fica ligado diretamente ao grego. Nós podemos classificar um substantivo
em 4 bases fundamentais, ou a sílaba também. A sílaba pode ser classificada como monossílabo, que é diretamente uma palavra que possui apenas uma sílaba, como na palavra uk. Não, repita, uk, uk, que quer dizer não. E eu já disse para vocês que na língua grega nós temos pelo menos 3 tipos de não. Também pode ser dissílabo, isto é, refere-se a uma palavra que possui 4 sílabas, como na palavra blepo. Repita, blepo, blepo, cujo significado é vejo, é o verbo, blepo. Trissílabo são palavras que possuem 3 sílabas, como na palavra didasco, didasco, que significa ensino. Didasco, didasco, ensino. Repita, por favor. Didasco, didasco. Esta palavra, portanto, como você obviamente já percebeu, ela tem 3 sílabas ou 3 enunciações. Esta palavra, portanto, é formada de 3 sílabas e assim nós temos 3 emissões sonoras. Didasco. Também pode ser constituída como polissílabo, como na palavra palingenesia, palingenesia, palingenesia. Repita, palingenesia. Nós temos uma emissão sonora, 2 emissões sonoras, 3 emissões sonoras, 4 emissões sonoras, 5 emissões sonoras. A partir então de 4 sílabas, nós chamamos de polissílabo. Então, diretamente, aquele conhecimento que você possui das formas, das sílabas nas palavras em língua portuguesa, essa mesma perspectiva pode ser levada também para o grego. Assim, você tem palavras monossílabas, como a palavra uk. Não, repita, uk. Dissílabo são palavras que possuem 2 sílabas ou 2 emissões sonoras, como a palavra blepo, blepo, que significa vejo. Também trissílabos, que são palavras que têm 3 emissões sonoras. Didasco, didasco, repita, ensino. E polissílabo, que tem mais de 4, de 4 em diante é a quantidade de sílabas que nós chamamos de polissílabo, isto é, muitas sílabas, como na palavra palingnesia. Palingnesia. Observe aqui, par, ling, que você sabe que o gama duplo, o primeiro gama tem som de ni ou de n, e por isso nós não lemos lig, mas palim, lim, lim, porque esse gama ele tem o som de ni e ele converte-se diretamente em ni quando está junto ao outro gama, aquilo que em lições anteriores nós chamamos de gama duplo. Assim, palingnesia. Repita, palingenesia. Assim, palingenesia, que significa regeneração. No grego, geralmente, a sílaba pode ser longa ou breve. A sílaba longa é aquela que é formada por uma vogal longa, como nós já observamos
no estudo das vogais, que são as palavras com eta e com ômega, ou então que são formados a partir de ditongo. Então, sílaba longa é a palavra que é formada por uma vogal longa, que pode ser eta ou ômega, ou então sílaba longa é aquela que é formada por uma vogal longa ou ditongo. Nós temos como exemplo a palavra trissílaba antropos. Antropos. Eu tenho, portanto, em antropos uma vogal longa. Consequentemente, esta palavra antropos, que significa homem, é constituída por uma sílaba longa. A sílaba breve é aquela que é formada por vogal breve. Nos estudos das vogais, nós classificamos o épsilon e o ômicron como vogal ou vogais breves. Assim, portanto, a palavra logos, a sílaba que a constitui, é uma sílaba, portanto, breve, porque é formada por ômicron, que é uma vogal breve. Então, na verdade, a sílaba ela pode ser classificada dentro desse modo em conformidade com seu uso na palavra. Vejamos rapidamente a questão dos substantivos. Já ficou claro para você, evidentemente, que os substantivos são palavras que designam coisas, ser ou substância. E como o próprio nome indica, é toda palavra que especifica a substância da coisa, isto é, da coisa que possui existência. Essa existência pode ser animada, como na palavra antropos, que quer dizer homem, leon, que quer dizer leão, chique, que quer dizer figueira. Então, substantivo é a classe de palavras que designa a coisa, o ser ou a substância da coisa. E o nome, portanto, designa a natureza própria da coisa nominada. E essa coisa nominada pode ser animada, como antropos, leon, chique, mas pode ser também inanimada, como lithos, que é pedra, oikia, que é casa. Quer seja uma palavra inanimada real, como Hélios, que é sol, Hieron, que é templo, quer seja imaginária, como Dracon, dragão, ou ainda concreta, Theos, ou abstrata, Hagiotes. Vamos pronunciar mais uma vez essas palavras. Antropos, homem. Leon, leão. Chique, figueira. Lithos, pedra. Oikia, casa. Hélios, sol. Hieron, templo. Dracon, dragão. Theos, hagiotes. Assim, portanto, o substantivo vai designar as palavras quando elas estão relacionadas a uma pessoa, como substantivo próprio, substantivo abstrato, assim como nós já conhecemos também na língua portuguesa. Deste modo, nós podemos flexionar os substantivos. Quando nós falamos de flexão, estamos descrevendo a propriedade que as palavras de palavras declináveis e conjugáveis
possuem de sofrerem variações em suas desiniências, ou seja, na parte final da palavra, sofre diretamente uma pequena variação ou alteração. Os substantivos, portanto, podem ser flexionados em gênero, que vai definir masculino, feminino, ou então neutro, o número da coisa designada, singular e plural, e caso, principalmente os chamados nominativo, vocativo, genitivo, dativo e acusativo. Então, esses substantivos ou essas palavras que nominam as coisas, elas podem ser flexionadas de acordo com o seu gênero, masculino, feminino e neutro, de acordo com o seu número, plural e singular, e de acordo com o seu caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo ou então vocativo. Quando nós falamos diretamente do gênero, nós estamos trabalhando diretamente a classe da palavra. Esta palavra, portanto, pode ser definida como masculina, feminina ou neutra. Por exemplo, masculino, a palavra Lázaros. Repita, Lázaros, Lázaro. Artós, pão. Temos, portanto, palavras que são designadas em sua forma masculina. Pode ser também a palavra designada como feminina, como a palavra Adelfê, irmã. Angelia, a mensagem, mais um caso de duplo gama, na qual o primeiro gama é lido como se fosse ni. Então, angelia, a mensagem. E neutro, to, ploion, que significa navio. To, litron, que significa preço de libertação. Você vai perceber diretamente que geralmente os vocábulos que terminam em os são classificados como masculinos. Os que terminam em alfa e eta, como no caso de Angelia e Adelfê, são classificados como femininos. E as palavras ou os substantivos que terminam em on são classificados como neutros. A palavra neutro diretamente designa nenhum e nem outro, que é diretamente o sentido da palavra neutro. Consequentemente, isso quer designar que não há diretamente a essas palavras qualquer gênero que lhe seja empregado, como, por exemplo, de masculino ou então de feminino. Por que essa classificação é importante? Porque quando se for declinar um substantivo, você precisa reconhecer se esse substantivo ele é masculino ou ele é feminino. E, consequentemente, essa distinção entre masculino e feminino vai designar diretamente a maneira como ele deve ser classificado. Por exemplo, palavras que são masculinas, que se declinam como a palavra rologos, que nós veremos. É a palavra adelphos, que significa irmão, que aparece 343 vezes no Novo Testamento. Ramartolos, que é a palavra pecador, que aparece 47 vezes no Novo Testamento. Aner, que é marido, homem, 216 vezes. Antropos,
homem, que aparece 548 vezes em um Novo Testamento. Theos, Deus ou divindade, que aparece 1311 vezes no Novo Testamento. Uranos, céu, que aparece 272 vezes em o Novo Testamento. Kyrios, que é Senhor, que aparece 718 vezes no Novo Testamento. Didáscalos, mestre, que aparece 59 vezes. Dulos, escravo ou servo, que aparece 126 vezes. Então, conhecer e saber identificar o gênero do substantivo é importante por causa de sua declinação. Por exemplo, se nós fôssemos declinar os substantivos femininos terminados principalmente os substantivos femininos cujo artigo seria re, nós teríamos, portanto, um paradigma como na declinação de re, oikia. Então eu teria a palavra amém, que aparece 126 vezes no Novo Testamento, a aletheia, verdade, que aparece 109 vezes, hamartia, pecado, que aparece 173 vezes, anomia, que é iniquidade, que aparece 14 vezes, basileia, que é reino, que aparece 162 vezes, cardia, coração, que aparece 156 vezes, remera, que é dia, que aparece 388 vezes dentro do Novo Testamento, como a palavra, por exemplo, hará, que é alegria, que aparece 59 vezes no Novo Testamento. Então, quando nós falamos da declinação dos substantivos, é importante saber a declinação do masculino e do feminino, e diretamente do gênero masculino e do gênero feminino, para que se possa fazer diretamente uma declinação correta dessas palavras. Mas o que você precisa prestar atenção diretamente é nessas terminações, como nós falamos. Toda palavra que enseja o término com os diretamente está ligado ao gênero masculino e, portanto, há um artigo que acompanha, que é o artigo ros. Nós já vimos esse artigo em várias ocasiões, como na palavra rologos. Então, a terminação os está diretamente ligado ao artigo rologos. Designa, portanto, que esta palavra é masculina. Lázaros, artos. Não é isso? A mesma coisa vai acontecer com os masculinos, os femininos, terminado em alfa ou eta, como adelfe. Não é isso? Eu tenho diretamente a vogal eta, não é isso? Com aspiração forte, que eu vou ler adelfe. Não é isso? Então, são palavras femininas. E o caso do neutro termina com on e vem acompanhado do artigo neutro to. Assim, toploion. Quando você vê o to, portanto, já designa diretamente que aquela palavra é neutra. Ela não pode ser definida nem como masculino, nem como feminino, porque a palavra neutro significa nenhum e nem outro. Acontece, entretanto, pelo fato de, na língua portuguesa, nós não termos o caso neutro, ou o gênero neutro, melhor dizendo, na hora de traduzir a palavra, nós temos que traduzir ou por masculino ou por feminino, conforme o uso da palavra na língua portuguesa. Então, aqui, ploion, no grego é neutro, mas em português, navio é diretamente um substantivo masculino. Então é sempre bom prestar atenção nisso,
porque temos, às vezes, como é um caso da exceção, na palavra, como aparece aqui embaixo, ó, rebiblos. Nós temos uma palavra com uma terminação os, mas na verdade ela é feminina, porque quem vai definir isto aqui é diretamente o uso do artigo rebiblos. Nesse caso, rebiblos, nós temos que traduzir por o livro, porque o livro ou o rolo, porque livro ou rolo em português é palavra masculina. Então, nós devemos tomar muito cuidado com exceções, com a palavra rodós. Veja só, a palavra rodós significa caminho. Então, eu tenho aqui ego, eimi, re, rodós. Eu sou o caminho. Mas a ideia aqui da palavra rodós, embora ela esteja igual artós terminada em os, na verdade aqui eu tenho especificamente o artigo feminino que vai me dar uma descrição disso. Re rodós. Eu sou o caminho. Rebiblos. O livro. Então, ego, eimi, re rodós, que nós traduzimos como eu sou o caminho, ok? Então, alguns nomes são comuns de gênero, como, por exemplo, o substantivo theos, que tanto você vai conjugá-lo com o artigo masculino, ho-theos, o Deus ou a divindade, você pode traduzir assim também, aí vai para o feminino em português, quanto o artigo feminino, re-theos, a deusa ou a divindade. Mas observou que Rotheos você pode traduzir como Deus, apenas como Deus ou como a divindade. Aí vai para o feminino. O mesmo vai ocorrer também com a palavra país, que é o menino, que pode ser também dito repaís, que é a menina. Então, o número do substantivo nós vamos observar juntamente com o artigo e os casos do substantivo após os artigos. Essa aula, na verdade, é uma aula de introdução para que a gente possa diretamente observar com mais profundidade a gramática mais adiante. Então, quando nós falamos da formação dos substantivos, nós devemos observar que é propósito nosso tratar dos elementos que constituem as palavras gregas na parte final de nossas lições, mas cabe aqui algumas considerações a respeito da formação do substantivo, visto que serem oportuno para a compreensão multifocal do nosso tema. Então, os substantivos nós podemos classificá-los como da seguinte forma: raiz, tema, desinência. E eu vou acrescentar aqui por uma questão didática da terminação e você vai saber por quê. Porque com a terminação nós podemos identificar a pessoa do discurso. Então, diretamente, embora o substantivo seja constituído de raiz, tema e desinência, eu incluí aqui a terminação por questões didáticas. Vamos ver, portanto, um exemplo a partir do substantivo logos, que se situa e diretamente se classifica como um substantivo masculino que vem precedido do artigo ro. Por isso nós falamos em arre, em ro logos. Então nós temos diretamente um substantivo. Esse substantivo logos, portanto, ele possui a sua raiz. Que é a raiz? É a parte primária da palavra que transmite a sua noção fundamental. No caso aqui, a palavra logos, palavra, tem a sua origem no verbo lego, eu digo, pois quem diz ou quem fala, fala palavras. Então, a raiz de logos é leg.
Também, juntamente à palavra, ao substantivo, nós temos o tema ou radical, que é a parte invariável de uma palavra que se obtém a partir da vogal, principalmente breve, que é colocada no caso de logo. Então, eu tenho ao tema leg, eu tenho agora logo. A desiniência, portanto, é a parte final e flexível de uma palavra, pois ela pode ser mudada, flexionada e alterada de acordo com o caso e com o número. Nesse caso, nós temos o sigma final como desiniência. E nós incluímos aqui a terminação, que é a vogal do tema aliada à desinência, como é o caso aqui de os. O que nós fizemos? Pegamos a desinência, que é o sigma final, e acrescentamos diretamente ao sigma o ômicron, e, consequentemente, eu tenho diretamente a vogal do tema, não é isso? O tema que é logo, aqui com a sua desiniência. Então, diante disso aqui, a gente pode entender que as terminações dos substantivos indicam quem está falando ou a pessoa do discurso. É esse o ponto principal que eu quero que você note. Por exemplo, uma palavra que termina com ômega, esta palavra, principalmente quando se for o verbo, indica especificamente a primeira pessoa do singular eu. Quando a palavra termina em es, principalmente o verbo, indica a segunda pessoa do singular, tu ou você. Quando a palavra termina em ei, ela indica a terceira pessoa do singular, ele. Já deu para ver, portanto, que eu tenho diretamente, nos três primeiros casos, a forma singular de um verbo e a forma singular de uma palavra quando está terminado com essa terminação ômega, es ou ei. Agora, quando terminar em homem, que indica a primeira pessoa do plural, nós já se sabe realmente que nós estamos saindo do caso singular para o caso plural. Et ou et, que vai indicar a segunda pessoa do plural, vós ou vocês, o sim ou o si. Veja nas primeiras lições que eu expliquei por que na palavra o sim se perde ou se conjuga em alguns modos sem o sigma final e assim pronuncia o si. Nesse caso, portanto, o sim ou o si indica a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, repetindo, o ômega indica a primeira pessoa do singular, eu, és indica a segunda pessoa do singular, tu ou você, ei indica a terceira pessoa do singular, ele ou ela, homem indica a primeira pessoa do plural, nós, et indica a segunda pessoa do plural, vós ou vocês, e o sim ou o si indica a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Assim, no verbo lego, que significa eu digo, você tem lego, eu digo. Legeis, tu dizes ou você diz. Legei, ele diz. Assim, no plural, legomen, nós dizemos. Legete, vós dizeis ou vocês dizem. Legusim ou lego-se, eles ou elas dizem. Dessa forma, eu tenho, portanto, a forma do verbo lego, do verbo dizer, eu tenho diretamente a sua forma da primeira pessoa, da segunda e da terceira pessoa no plural. Ele ou ela diz lego, legeis, legei. No plural, ainda de lego. Legomen, nós dizemos
legete, vós dizeis ou vocês dizem, e legosim ou legosi, eles ou elas dizem. Que Deus possa lhe abençoar e até a nossa próxima aula. Por favor, retome essa lição quantas vezes for necessário para que você possa diretamente guardar especificamente as nossas aulas. Você pode ler na apostila que está diretamente disponível no nosso site, das páginas 11 à página 12 e diretamente à página de número 13. Se você observar, nós vamos, na aula seguinte, ver então as terminações indicando os casos de sujeito, de possessão, de objeto indireto e de objeto direto, que corresponde ao nominativo, genitivo, dativo e acusativo a partir das terminações. Então, se nós acrescentarmos a questão do substantivo logos, dentro dos casos, nós vamos ter uma série de palavras que podem ser declinadas igual a logos. Eu peço isso para que você veja na página 12 e 13 do nosso material, que está disponível diretamente no site, para nós darmos continuidade na semana que vem. Que Deus possa lhe abençoar e até a próxima aula.